Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michael de Educação Física. Hoje iniciaremos o segundo bimestre, tranquilo, com novo conteúdo. O novo conteúdo é a história do atletismo e sua modalidade e sua evolução, tranquilo? O atletismo nasceu juntamente com a humanidade, né? Então, desde quando lá o ser humano vivia nas cavernas, não existia fogo, né? Já existia o atletismo. Por quê? Que no segundo tópico diz: o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era obrigado a correr, a saltar e a lançar coisas, né? Era uma dura luta contra os predadores, né? E a busca por alimentos. Então, eles buscavam, né, correr, saltar, lançar coisas para obter, né, a sobrevivência naquele meio. Aqui nessa tela a gente pode ver, né, a ilustração de um homem correndo de um felino, né, um predador. É datado, né, já foi registrado que antigamente existiam muitos felinos, muitos animais selvagens, né, maiores até do que o homem, muito mais fortes, né, como dinossauros, grandes tigres, né, e esses animais eles eram ferozmente e totalmente mais fortes do que o homem, né, fisicamente também. E acabava que quando eles encontravam esses animais, eles tinham que correr, né? Às vezes eles não tinham com o que se defender, né? Ou às vezes estavam sozinhos e eles tinham que correr. Para caçar, né, como a gente pode ver aqui na imagem, eles usavam objetos, né, como pedras, lanças, né, que eles criavam, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, né, pedras aqui no chão, lança, né, enficada aqui no animal, muito maior, até às vezes mais forte do que os próprios homens primitivos, mas eles usavam esses meios para facilitar a sua caça. Há indícios da prática do atletismo há pelo menos 5.000 anos no Egito, na Grécia e na China, né? Então, assim, registros que comprovam que já poderia existir, né? Mais ou menos esse tempo. No entanto, o primeiro registro histórico de uma competição foi datado em 776 a.C. Então, o único registro escrito, né, que prova foi mais ou menos nessa data, né? Coroebus, da cidade da Grécia, né, cidade grega de Elis, ganhou a estádio, uma corrida de aproximadamente 200 metros, e tornou-se o primeiro campeão olímpico conhecido na história. Então esse também foi um primeiro registro, né, na Grécia, que comprova que houve uma prova de atletismo, né, e Coroebus foi o primeiro a ser coroado, né, a ser premiado por isso. Sabe-se que no dia marcado para o evento, uma forte chuva desabou sobre Olímpia, limitando as competições a uma corrida pelo estádio. Então isso quer dizer que eles corriam fora do estádio, mas como choveu, eles tiveram que correr, né, dentro do estádio. Registrou-se assim a primeira notícia de um campeão olímpico no ano de 776 a.C., né? Tratava-se do cozinheiro Coroebus de Elis, vencedor da corrida de 200 metros. Então ele não era bem um atleta, ele era um cozinheiro, mas ele praticava o atletismo como um esporte, né? O atletismo é um conjunto de esporte constituído por várias modalidades, né? Corridas, marchas, lançamentos e saltos, né? De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, né? Com exceção de algumas corridas de longa distância, praticadas em vias públicas, né? Como a maratona. Por ela ser muito longa e distante, né? Ela acaba que vai para a rua, porque o estádio ficaria pequeno, né? Para compor aquele tanto de gente que pratica a maratona. O que é a maratona? A maratona é uma corrida de longa distância ou de fundo, né, realizada parcialmente ou totalmente fora do estádio, ou seja, em estrada.
A maratona é uma prova que envolve grande resistência física, sendo seu percurso estabelecido em 42 km e 195 metros. Então ela é gigantesca, né? 42 km é muita coisa, tem que ter muita resistência. Né? Como a gente pode ver aqui na imagem, são bastante pessoas que participam. Nem todas são atletas, né? A maioria está aí somente para praticar a corrida, nem todos chegam à final. Geralmente quem chega ao final são aqueles que realmente já estavam treinando, já estavam obtendo uma resistência física previamente para estar no dia da prova apto para chegar até o final. E mesmo assim, eles acabam sofrendo bastante, né, que é uma distância muito longa. As provas de lançamentos. Né? As provas oficiais de lançamento envolvem o arremesso de peso, o lançamento de martelo, o lançamento de disco e o lançamento de dardo. Né? Aqui a gente podemos ver nessa imagem o lançamento de martelo. Ele não parece, né, fisicamente como um martelo. E o que ele é? Ele é similar a uma esfera que possui um cabo, né? E permite, né, o movimento linear da esfera. Ou seja, o atleta fica rodando ele nesse espaço delimitado até alcançar uma força para soltar ele até chegar na distância máxima, né, que pode chegar de acordo com a força do arremesso, né? E o peso da esfera varia de acordo com o gênero, né? Para os homens, a esfera pesa 7,260 kg, né? E as mulheres pesa 4 kg, certo? O lançamento de disco, né? Ele é um pouco mais leve, né? Pesa 1 kg para as mulheres e 2 kg para os homens, né? O disco não envolve a corda, né? Ele já vai diretamente na mão, ele já parece similarmente a um disco mesmo, e vence quem lançar ele mais longe, né? Existem regras, etc. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente, né? Que para lançar tem que executar o movimento correto, né? Se não executar, não vale. E o lançamento de dardo, né? O dardo parece similarmente como uma lança, né? Ele pesa 600 gramas para as mulheres e 800 gramas para os homens, né? Como a gente pode ver, sempre as mulheres recebem um peso mais leve, né? Por conta da fisiologia, né? O homem possui mais força do que a mulher. Então, para não ficar muito desigual, né, eles tentam dosar, equilibrar isso para a competição ficar mais justa. Saltos. As provas de salto podem ser divididas em provas de salto vertical e de salto horizontal, né? Dentre as provas de salto vertical, temos o salto em altura e o salto com vara. E as provas de salto horizontal envolve o salto em distância, também chamado de salto em comprimento, e o salto triplo. O que são os saltos verticais? São o salto em altura, né, que o atleta ele corre uma determinada distância e ao chegar perto daquela delimitação, que é composto por uma vara, né, em sentido horizontal, ele tem que pular e chegar até o outro lado sem derrubar ela, né? O salto com vara é a mesma coisa, porém o atleta consegue alcançar uma altura maior, né? Os saltos horizontais, né, compõem os saltos que envolvem distância, né? Então o atleta percorre aquele percurso determinado até a linha demarcada e chegando nessa linha demarcada ele salta e para chegar no máximo possível de distância nessa caixa de areia. Já o salto triplo é a mesma coisa, porém antes de chegar na linha limite, que ele precisa dar o último pulo, né, o último salto, ele tem que saltar 3 vezes antes, né? Com isso ele reduz bastante a velocidade, é o que dificulta mais ainda. Então o salto triplo é mais dificultoso do que o salto em comprimento. Corridas. A pista de corrida normalmente contém 8 raias, né, cada uma com 1,22 m de espessura, que são os caminhos pelos quais os atletas devem percorrer, né? A pista oficial de atletismo é constituída de 2 retas e 2 curvas, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, geralmente a pista fica fora do campo, né? Esses campos são utilizados para outros tipos de modalidades, né, como futebol, né,
como futebol americano e etc, certo? E essa pista ela é padrão, né? Todas elas possuem 8 raias e esse comprimento que eu acabei de citar anteriormente, né? Que é 1,22 m, né? E as provas da pista de atletismo geralmente são 100 metros, 200 metros, 400 metros com e sem barreiras, a prova de 800 metros, prova de 1,5 km e a prova de 3 km com obstáculos, certo? Então, geralmente as provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros são provas de velocidade, né? Já as provas de 800 metros, 1,5 km e 3 km são provas de resistência, certo? Então, essas provas de velocidade são aquelas pessoas que praticam para alcançar o menor tempo possível, né? E as provas de resistência são aquelas pessoas que conseguem manter o ritmo o maior tempo possível, chegando até o final. Tranquilo? Eu vou deixar uma atividade para vocês lá no GR8, né? Que é a apostila completa desse conteúdo. Eu vou precisar que vocês transcrevam toda a apostila para o caderno de forma manuscrita, tá bom? Não é muita coisa, só tem 2 paginazinhas, mas lá tem todo esse conteúdo completo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum, tá bom? Do segundo bimestre. E eu estarei lá à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Tranquilo? Boa aula e até a próxima.